O vídeo de agora é um pouco polêmico, ele é polêmico. Netflix ou Amazon? Naruto ou Dragon Ball? PlayStation ou Xbox? Apple ou Samsung? É mais ou menos nisso que a gente está entrando. Te pergunto, ações ou criptomoedas? Qual desses é o melhor investimento? É sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo e vamos ver ao final, vamos tirar a nossa conclusão e saber qual desses é melhor, ações ou criptomoedas. Lembrando que isso não é uma recomendação para você comprar ou vender ações, nem para comprar ou vender criptomoedas. É apenas um vídeo meramente educacional para a gente conhecer um pouquinho sobre cada um desses dois ativos que está aí bombando ultimamente no mercado financeiro, que é justamente as ações e as criptomoedas. Três pontos importantes vamos analisar neste vídeo. A primeira é a volatilidade, vamos analisar também a segurança e por último analisaremos a rentabilidade no longo do tempo, que é justamente saber qual desses ativos que pode dar um retorno financeiro maior e qual que poderia, porque no caso em específico a gente vai analisar o tempo que já passou. Mas antes a gente precisa entender o seguinte: ações e criptomoedas são coisas totalmente diferente. Nas ações você está comprando uma parte da empresa, você é sócio em uma parte daquela empresa, empresa essa que ela precisa seguir várias regras, ela precisa seguir a legislação, ela precisa informar os resultados dela de forma trimestral, ela precisa informar qualquer coisa que acontece, ela precisa informar aos investidores, precisa demonstrar toda a sua vida financeira, precisa demonstrar os lucros, o lucro líquido, o lucro bruto, as despesas e etc. Precisa mostrar tudo mesmo. Já na criptomoeda, você não está comprando parte de uma empresa, você não está sendo sócio de alguma empresa. De uma forma muito simples, você está comprando um código que nada mais é do que uma moeda virtual. E o valor dessa moeda virtual depende justamente de quanto que a outra pessoa está disposta a pagar por aquela moeda. Não querendo me aprofundar muito no assunto criptomoeda, em seu conceito, em sua definição, até porque é bastante complicado entender como você está comprando um código, é uma moeda, mas pensa da seguinte forma. Antigamente, toda a comunicação era feita através de cartas, né? As pessoas enviavam cartas para poder conversar com uma outra pessoa. E essa carta era remetida através de um terceiro. Esse terceiro era o Correios que levava essa carta para uma outra pessoa. Acontece que, com o tempo, isso mudou com o surgimento do e-mail. Quando surgiu o e-mail, você não precisa de um terceiro para mandar o e-mail para a pessoa. Você diretamente manda um e-mail para quem você bem entender. A moeda virtual ela é mais ou menos isso, tá? Ela não precisa de um terceiro, ela não precisa de alguém para intermediar essa conversa, nesse caso, para intermediar essa venda. Você faz diretamente com a pessoa, você compra ou vende diretamente com aquela pessoa, desde que aquela pessoa esteja disposta a pagar aquele valor por aquele código ou, né, por aquela moeda virtual. Agora que a gente entendeu de uma forma muito simples, tá? Uma forma muito básica, que ações a gente compra uma parte da empresa e que a criptomoeda a gente compra um código ou uma moeda, a gente vai analisar agora então o primeiro assunto, que é a volatilidade. As ações elas já existem há muito tempo, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico e ensino o que é a bolsa de valores, o que é ações, o que é o Ibovespa. Eu vou deixar o link aqui no card em que eu mostro justamente um pouco da história das ações. E para a gente ter uma ideia, as ações ela existe aí desde os anos de 1600, então ela já tem uma história, ela já tem bastante tempo. Essa longa história ajuda as pessoas a estudar e se especializar em como funciona o mercado de ações, bem como dá para ela identificar e prever quais são as movimentações que vai acontecer no mercado financeiro. É claro que prever essas tendências de alta e queda não é uma tarefa muito fácil, mas como as ações já são negociadas desde 1600, prever o mercado não se tornou algo impossível. Embora seja muito difícil. Grande parte das pessoas gosta de emoção, gosta de volatilidade, gosta de ver subir rápido, gosta de ver crescer rápido. As ações, numa regra geral, tá no modo geral, existem as exceções, ela não vai te dar tanta emoção. Se você é uma pessoa que gosta desse tipo de emoção, no curto prazo ela não vai te dar essa emoção. Claro que no longo prazo, como as ações são negociadas desde 1600,
a gente consegue ver que a história comprova que no longo prazo elas tendem a crescer. Lembrando que numa forma geral, tá? Porque existem ações, existem empresas que também declara sua falência, chega a fechar suas atividades. Então, assim, numa regra geral, as ações negociadas elas tendem a crescer, mas não significa que elas vai sempre crescer. A criptomoeda, por sua vez, é aí a famosíssima o Bitcoin. Ela nasce ali de verdade, começa a ganhar força de verdade em 2008, após a crise financeira do subprime lá nos Estados Unidos. Inclusive, vou deixar uma recomendação aqui, uma recomendação de um filme. Se você não assistiu ainda, assista. O nome desse filme é A Grande Aposta, é um filme de 2015, é um filme muito bom que fala justamente da bolha no mercado financeiro em 2008. Então fica aqui uma recomendação para você entender. Mas as criptomoedas, o Bitcoin em específico, ele começa a ganhar força de verdade em 2008. Se a gente for comparar então as ações com a criptomoeda, a criptomoeda é bebezinho, ainda está começando a nascer, ainda, já que as ações a gente já tem um grande histórico para analisar e para poder estudar. Então tem pouca coisa para analisar nesse curto período de tempo. Identificar tendências de alta ou tendências de queda é uma atividade bem mais difícil se a gente for comparar com as ações, que dá para fazer, por exemplo, uma análise fundamentalista, dá para fazer uma boa análise gráfica. Já o Bitcoin ou a criptomoeda fica um pouco mais complicado, porque você tem um curto período de tempo ainda, e aí analisar ou estudar fica um pouco mais difícil. Isso não significa que vai ser impossível, não, porque conforme o tempo vai passando, então vamos colocar aqui, as criptomoedas daqui a 50 anos permaneçam. Então você vê aí que vai ter uma quantidade de tempo maior para as pessoas estudarem, para as pessoas analisarem, e aí fica mais fácil de você saber alguma tendência de alta, alguma tendência de queda. Mas nesse momento, cravar o que vai acontecer com as criptomoedas se torna algo quase que impossível você saber exatamente o que vai acontecer. Outro ponto que acaba dificultando você saber se vai subir, se vai cair, a volatilidade da criptomoeda, é justamente porque quase que diariamente são criadas novas criptomoedas. Para a gente ter uma ideia, entre 2014 e 2021 foram criadas quase que 16 mil criptomoedas. E claro, conforme a maior quantidade de criptomoedas, as pessoas que gostam de operar emocionado vai ter ali várias opções para poder fazer, comprar, vender, fazer diversas operações. E tem uma questão interessante, que as criptomoedas operam 24 horas por dia, não tem pausa, é direto, sábado, domingo, qualquer momento dá para operar as criptomoedas. Então você consegue perceber que a volatilidade dela é muito maior se a gente comparar com ações, que as ações têm os pregões diariamente, exceto em feriado, e tem os horários dos pregões. Então a criptomoeda, com certeza, de volatilidade, ela é muito mais volátil do que as ações. Ela pode em um dia subir muito, como ela pode nesse mesmo dia cair bastante. A outra questão é a questão da segurança. As ações, elas são regulamentadas por lei, elas são listadas na B3 e elas também são fiscalizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E ser uma empresa listada na bolsa não é uma tarefa fácil, não é algo tão simples. Existem vários requisitos que a empresa precisa preencher. Não dá pro um tiozinho do churrasquinho abrir uma empresa na bolsa de valores com aquele tamanho, com aquela forma que ele tem. Então existe uma fiscalização, existe leis que regulamenta as atividades no mercado financeiro, especificamente as atividades de ações. Já as criptomoedas não têm regulamentação. Ninguém comanda as criptomoedas. Elas foram criadas justamente com essa finalidade. Não existe uma lei, não existe uma norma que regulamenta toda a operação das criptomoedas. E criar também não é uma tarefa tão difícil. Não é à toa que diariamente são criadas aí novas criptomoedas. Algumas você joga o joguinho e ganha moedas, outras você posta vídeos, ganha moedas, você curte alguns vídeos, ganha moedas. Então ganhar moeda através da internet não é algo tão complicado, não é algo tão difícil, mas não há nenhuma regulamentação por enquanto sobre isso. Eu não vou ser ingênuo, tá? Isso pode acontecer. Nas ações pode acontecer algo também, que é a manipulação de mercado. Só que o risco disso acontecer nas ações é muito menor, justamente pela quantidade de fiscalização que existe. Só que nas criptomoedas, o índice de fraude, o índice de golpes é muito maior, justamente porque não tem um rigor
uma fiscalização rigorosa sobre essas operações de criptomoedas. E é claro, os golpistas se aproveitam justamente pela ausência de fiscalização. Mas calma, isso é apenas uma informação, eu não estou querendo dizer que criptomoeda não presta, calma, pelo amor de Deus. Criptomoeda é interessante, tem muita criptomoeda boa, mas vamos continuar. Só para a gente entender um pouco dessa manipulação, ela acontece da seguinte forma. Às vezes uma pessoa muito famosa, e já aconteceu recentemente, uma pessoa muito famosa começa a declarar: olha, estou aceitando agora Bitcoin. O que acontece? Como essa pessoa ela é muito famosa, ela é muito relevante, ela manipula o mercado. Logo, pela declaração que ela fez, o Bitcoin começa a subir. Assim como também essa pessoa pode falar: estou vendendo todos os meus Bitcoin, eu não quero mais Bitcoin, não serve para mim Bitcoin. Automaticamente as pessoas que têm Bitcoin começam a vender. Então essa pessoa aqui que é famosa e tem grande repercussão, e muitas vezes são pessoas que têm repercussão mundial, não é nem nacional, elas começam a manipular o mercado, e como não há nenhuma fiscalização da criptomoeda, isso acaba se tornando algo muito corriqueiro, e muita gente perde dinheiro, muita gente ganha dinheiro, mas muita gente também perde dinheiro justamente por causa dessa manipulação. Mas essa é a essência da criptomoeda. Ela foi criada justamente para não ter ninguém ali no pé dela enchendo o saco, justamente para ninguém fiscalizar as operações. Tem um outro ponto na segurança, que é justamente a forma de você operar o procedimento. Nas ações, quando você compra ações, você compra através de uma corretora. A corretora ela precisa ser credenciada pela CVM. Então você vai saber se a corretora que você está operando é uma corretora segura, se ela é credenciada pela CVM. Se ela não for, você sabe que aquela corretora não é segura. Já na criptomoeda você não consegue saber se o local que você está operando é 100% seguro. Justamente porque não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém aprovando e credenciando, dizendo: tal empresa segura, podem operar. Por isso que não são poucos os casos de empresas que fecham, somem, justamente quando você vai acessar a plataforma caiu, você não consegue acessar as suas moedas, você não consegue acessar a sua carteira, porque aquela empresa sumiu com as criptomoedas. Então, em questão de segurança, a criptomoeda nestes aspectos acaba deixando um pouco a desejar. Como há uma possibilidade maior de fraude, as ações acabam se tornando mais segura do que a criptomoeda. E vamos para o terceiro e último, que é o potencial de retorno. Lembrando o seguinte, que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ficar falando de dinheiro, se inscreve no canal e acompanhe aqui os vídeos e outros vídeos que já tem no canal, e será sempre um prazer tê-lo aqui comigo. E o último e terceiro ponto é saber qual que desses ativos te dá um retorno maior no longo prazo. Lembrando que isso não é uma recomendação, que a gente vai analisar é uma análise histórica. Então a gente vai pegar um período anterior para saber quanto que as ações renderia e quanto que a criptomoeda renderia num prazo de 2016 até os tempos atuais, 2021. Para essa análise a gente precisa analisar as duas mais famosas, tá? Então, por um lado eu vou pegar o Bitcoin, é a moeda virtual mais famosa que a gente tem, e pro outro lado, no Brasil, eu vou pegar também uma ação que é a ação mais famosa que tem, que atualmente foi muito falada, muito comentada durante muito tempo, que é as ações da Magazine Luiza, e aí a gente consegue comparar um pouquinho. Suponhamos o seguinte, suponhamos que em setembro de 2016, duas pessoas, e aí vou dar o nome de João e Maria, eles decidem investir. Um decide investir em Bitcoin e o outro decide investir em ações, nas ações da Magazine Luiza. Em setembro de 2016, um Bitcoin valia um pouquinho mais de R$2.000. No mesmo período, as ações da Magazine Luiza estavam sendo operadas no valor de 25 centavos cada ação. João, ele comprou 5 Bitcoin. Tá? 5 Bitcoin, ele gastou aí R$10.000, R$33,85. Esse foi o valor que João gastou para comprar os Bitcoin. Então a gente vai pegar o mesmo valor. Com esse mesmo valor de R$10.000 e R$33,85, Maria comprou as ações da Magazine Luiza. Logo, conseguiu comprar o valor aí de 40.135 ações da Magazine Luiza. João e Maria, eles seguraram até os dias atuais, eles não venderam, eles foram persistentes e seguraram até os dias atuais os seus ativos.
João segurou seus 5 Bitcoin e Maria segurou aí as suas 40.135 ações. Maria decide vender suas ações. Ela decide vender 40.135 ações no valor atual. Atualmente a Magazine Luiza está sendo negociada na data deste vídeo no valor de R$16,57 cada ação. Logo, o valor total de venda que a Maria conseguiu foi o valor de R$665.036,95. Caramba, devia ter comprado. Cara, devia ter comprado as ações. Isso aqui é arrependimento, hein? Mas vamos prosseguir. João decide também vender aí os seus 5 Bitcoins. Só que o Bitcoin, o valor atual dele é de R$ 256.119,91. Então, como ele tinha 5 Bitcoins, ele vendeu e o valor total que ele conseguiu foi o valor de R$ 1.280.599,55. Olha, se arrependimento matasse, com certeza eu e todos que assistiram esse vídeo até esse momento estariam arrependidos de não ter comprado ou ações da Magazine Luiza, ou não ter comprado pelo menos um Bitcoin para aproveitar aí dessa rentabilidade. Mas veja que em ambos os casos a valorização é absurda, é uma valorização muito grande em um período muito curto. Estamos falando de um período de 5 anos. Só que se a gente for comparar o Bitcoin com a Magazine Luiza, dá para ver, né, os números mostram que o Bitcoin superou em retorno ao longo prazo, superou a Magazine Luiza. Isso se Maria vendesse hoje e também se João vendesse hoje, porque se ele segurar a gente não sabe se vai subir ainda ou se vai cair. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas no nosso exemplo, se ambos fizessem a compra e a venda do mesmo valor, ambos estariam aí com um lucro muito bom. A parte positiva que eu gosto do Bitcoin é o seguinte, que ela tem um limite, né? Tem um limite de Bitcoin que será 21 milhões de Bitcoin. Então eu penso que devido a esse limite pode acontecer em algum momento de o Bitcoin ser algo tipo como ouro, ser algo muito valorizado, ter um valor muito alto, justamente porque como ele vai ser um produto escasso, como ele vai ser uma coisa escassa, poucas pessoas vão ter Bitcoin, porque ele tem um limite de 21 milhões. Eu penso que isso tende a valorizar muito mais com o passar do tempo. Mas lembrando que isso é só uma opinião pessoal que eu tenho, isso não é recomendação para você comprar Bitcoin ou vender Bitcoin. Mas e aí, analisando a volatilidade, analisando a segurança e analisando o retorno no longo do tempo, qual que você escolhe? Criptomoedas ou ações? Se fosse para eu escolher uma só, eu escolheria as ações, né? Mas por quê? Porque eu sinto que ela é mais segura. Por ela ser mais segura, eu optaria nas ações. Agora, eu tenho a opção de ter as duas, então eu tenho as duas. Eu tenho tanto ações como eu tenho criptomoedas. Claro que as ações é um volume muito maior do que criptomoedas, mas eu penso que se dá para eu ter as duas opções como uma forma de diversificar a minha carteira, eu não tenho problema com isso, até porque se houver um boom em criptomoedas, eu tô dentro, eu consigo também ter um retorno, ter um lucro, consigo ganhar também. Se ela cair, como eu tenho um valor muito pequeno, se comparado com as ações, isso também não me incomoda, mas esse valor eu já faço justamente como especulação, porque eu especulo que eu acho que vai subir, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, eu não sei que time que você é, se você é time criptomoeda ou se você é time ações, eu sou o time dos dois. Eu torço pros dois. Os dois tá ganhando, eu tô torcendo. Os dois tá perdendo, eu também estou torcendo e não vejo problema em a pessoa gostar de Netflix e Amazon, PlayStation e Xbox, Naruto e Dragon Ball. E eu gosto de ações e também de criptomoedas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa o like e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.